Bem, segunda-feira gloriosa na presença de Deus. Mais uma oportunidade de vida, mais um tempo que Deus nos proporciona para nós nos aproximarmos dele e termos intimidade com ele. E eu quero começar a reflexão dessa segunda-feira. E a segunda-feira é um dos dias mais importantes da nossa vida. Nós, enquanto cristãos, que buscamos, que congregamos, muitas vezes entendemos que o domingo, por ser o dia do culto, o dia da adoração, é o dia mais importante para nós. Ele é um momento muito importante, um momento de entrega, um momento em que nós devemos buscar a Deus independente do dia, da temperatura, da chuva, dos compromissos que nós temos, e nós, de alguma maneira, tiramos um tempo para Deus. Mas segunda-feira é o dia que nós estabelecemos a nossa semana. Segunda-feira é o dia em que nós pegamos toda a porção que Deus nos deu no domingo e aplicamos na nossa vida, ou não aplicamos. Bom dia, Daniela, que Deus te abençoe na paz do Senhor. Então, a segunda-feira ela é uma extensão do culto, é uma extensão do nosso momento com Deus. E alguém poderá me dizer: pastor, mas eu não cultuei a Deus neste domingo, por exemplo. Você traz dificuldade na semana quando não buscar a Deus. Às vezes você está impossibilitado de ir à igreja, né? De frequentar uma igreja, de adorar com os irmãos. Mas mesmo que você está na tua casa e não pôde sair, tem um tempo no teu domingo. Na verdade, todos os dias nós precisamos buscar a Deus, mas no domingo é fundamental que a gente estabeleça uma conexão com o Pai, porque é o dia geralmente que as pessoas estão de folga, a família está em casa, enfim. Pois bem, a segunda-feira ela começa não com a energia, porque o poder de Deus não é energia na nossa vida, o Espírito Santo é uma pessoa, mas com a conexão que nós estabelecemos no domingo, com uma proximidade que nós temos do Senhor, com a intimidade que nós temos no Senhor no domingo, no nosso culto de adoração. A segunda-feira ela tem que fazer com que a gente amanheça reflexivo em relação a como Deus falou conosco. Bom dia, Cláudio, que Deus te abençoe. Cláudio está de aniversário hoje. Hoje tem bolo, churrasco, tudo lá na casa do Cláudio. Depois, no final, eu boto o endereço aí para que todos possam estar com ele. Deus te abençoe. Grande abraço, Cláudio. E bom dia, Xéria. Tenha um bom dia ou boa semana. Ontem nós falamos um pouco no início do culto sobre a intimidade com Deus. E aí, quando as pessoas estão se conectando ali no Facebook, enfim. Agora, para que a gente possa estudar um pouquinho o capítulo 5. Bom dia, Vanessa, e toda a tua casa. Vamos falar um pouquinho rápido de intimidade com Deus. A intimidade com Deus nos remete a um momento a sós com Deus. A um momento de proximidade com Deus. Um dia disse Jesus: quando quiseres buscar ao Pai, não seja como os hipócritas que se reúnem nas sinagogas e nas praças e aparentam uma santidade, uma comunhão com Deus, mas procura o aposento, teu quarto, e na intimidade, no lugar mais íntimo da tua casa, tem o teu momento com Deus. E nós estamos vivendo um tempo que nós estamos abrindo mão da intimidade com Deus. Porque cada dia mais nós nos fechamos e guardamos as nossas coisas pessoais, internas, cada dia para nós, como a gente tivesse um cofre e guardasse as nossas coisas para nós mesmos, porque está cada vez mais difícil nós nos abrirmos com alguém. Eu não sei se você tem alguém que você pode confiar inteiramente, aquela pessoa que você abre todo o teu coração para contar tudo da tua vida para ele. Certamente que cada dia o nosso grupo de pessoas que nós podemos confiar a ponto de expressar intimidade está cada dia mais difícil. E cada dia mais necessário nós termos intimidade com o Pai, porque nele nós confiamos e entregamos a nossa vida. E mesmo quando a gente vai na igreja, mesmo quando a gente tem um grande grupo de irmãos à nossa volta cultuando, é necessário que nós tenhamos uma intimidade com Deus. Que nós tenhamos a oportunidade de cultuar a Deus em intimidade com Ele. A intimidade é algo particular. A intimidade é algo confidencial. A intimidade com Deus é algo que nos aproxima. Quando você tem um contato íntimo e pessoal com alguém, você está sós com aquela pessoa. E mesmo que esteja no meio de uma multidão, no grupo de pessoas. Quando você tem um encontro pessoal com alguém,
Você marca com um amigo, marca com a tua namorada, com o teu namorado, no shopping. Lá tem 1000 pessoas no shopping. E você senta numa mesa e conversa especialmente com aquela pessoa. Naquele momento que você está ali com aquela pessoa, dezenas de pessoas circulam à tua volta, nas mesas ao redor, na tua volta, murmúrio, bagunça, música, conversa, mas você não está nem aí para o que os outros estão conversando, você está prestando atenção no teu encontro pessoal com aquela pessoa que você ama, que você escolheu para estar com ele. Um bom dia para a Ana Eulália lá em Santa Vitória do Palmar, toda a sua família, a Cristiane, a Zilnara, que foi o encontro ontem, com a Daniela, e com aquelas 30 irmãs que passaram do encontro com Deus ontem, final de semana, na verdade, lá em Morredondra, neste frio todo, mas a presença de Deus falou muito forte. Então, falando de intimidade um pouco com o Senhor, vamos começar a nossa leitura bíblica dessa manhã, que fala de 1 Tessalonicenses capítulo 5, e lembre que quem acompanhou no sábado, a gente deixou uma pontinha do capítulo 14, os últimos 6 versículos, que falavam do assunto que começa o capítulo 5, que é a volta de Cristo e os cristãos, de como isso deve afetar a nossa vida. A volta de Cristo afeta a nossa vida sempre. Nós cuidamos das nossas coisas, cuidamos da nossa família, da nossa igreja, do nosso ministério, e uma série de coisas. Mas a volta de Cristo é algo como tivesse sempre no nosso coração, porque nós estamos à espera do encontro com Jesus. Esse encontro poderá ser quando o Senhor voltar para resgatar a sua igreja, ou no momento que nós vamos partir dessa vida, porque acabou a nossa possibilidade e acabou a nossa espera, nós estamos voltando para o Pai. A palavra nos fala primeiro em 1 Tessalonicenses 4, do 13 ao 18, ele fala um pouquinho, diz assim: não queremos, pois, irmãos, que sejais ignorantes acerca dos que já dormem, porque para que não vos entristeceis como os outros que não têm esperança. Porque se cremos que Jesus morreu e ressurgiu, assim também os que dormem, Deus mediante Jesus os tornará a trazer juntamente com ele. Digo essas palavras, pela palavra do Senhor, que nós, os que estivermos vivos no dia do arrebatamento, de modo algum precederemos aos que já dormem. Porque o Senhor mesmo descerá do céu com grande brando, a voz do arcanjo, o som da trombeta, aos que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, ou aqueles que estiverem vivos, seremos arrebatados juntamente com ele nas nuvens, ao encontro do Senhor nos ares, e assim estaremos para sempre com o Senhor. Portanto, consolai-vos uns aos outros com essa palavra. Capítulo 13, nesses 6 versículos, ele fala da volta de Jesus, e ele fala de uma coisa que muitas vezes preocupa o nosso coração, e sério, e Paulo diz que a gente deve tratar disso para consolar uns aos outros. Por que consolo? Vou dar um exemplo pessoal meu. A minha mãe e meu pai são falecidos. A minha mãe foi uma mulher de Deus. Desde a sua juventude entregou a vida para o Senhor e ganhou a sua família em Cristo. A minha mãe já faleceu. Aonde está minha mãe agora? Ela está com o Senhor, ela está no paraíso. Quando essa expressão que Paulo usa aqui, aqueles que dormem, não quer dizer que a minha mãe esteja dormindo espiritualmente. Isso é o corpo físico dela que já partiu e acabou nessa vida. Hoje ela está em espírito, num lugar determinado pelo Senhor Jesus, para aqueles que o aceitaram como Salvador. Ela está com o Senhor. Mas ela não tem corpo neste momento. O corpo físico dela foi aquilo que nós sabemos, né? O corpo volta para a terra, ela se volta ao pó. E um dia, meus amados, Daiane Pereira das Neves, lá de Curral Alto, a Vânia, um dia o Senhor vai voltar. Vamos dizer que esse dia seja hoje. O Senhor venha para arrebatar a sua igreja, e eu seja arrebatado, você seja arrebatado, para a glória com o Senhor, e nós vamos subir com esse corpo físico aqui. No momento do arrebatamento, esse corpo físico se desfará, e o Senhor nos dará um corpo glorificado, um novo corpo, para que a gente nele habite. Porém, a palavra nos fala aqui, que nós, os que estiverem vivos no dia do arrebatamento, não precederemos aos que já partiram. No momento do tocar da trombeta, na hora do arrebatamento da igreja, os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Isso não é uma teoria minha, uma doutrina minha, mas está aqui que Paulo está escrevendo. Ele diz claramente
em 1 Tessalonicenses 4, do 13 em diante: irmãos, não quero que sejam ignorantes acerca dos que dormem, aqueles que já partiram, para que vos entristeceis com os outros que não têm, como os outros que não têm esperança. Se cremos que Jesus morreu e ressurgiu, assim também os que dormem, os que já partiram, Deus, mediante Jesus, os tornará a trazer juntamente com ele. E de maneira nenhuma, nós, os que estivermos vindos no dia do Senhor, precederemos aos que dormem. Porque ao descer do céu com grande voz, a voz do arcanjo, ao som da trombeta, os que morrerem em Cristo ressuscitarão primeiro. Bom dia, Charlene, bom dia, Elza Maria, e todos que se conectam nessa manhã. Estamos falando de Apocalipse, finalzinho do capítulo de Apocalipse, de 1 Tessalonicenses, finalzinho do capítulo 4, começando o capítulo 5, onde Paulo diz assim: consolai uns aos outros com essa palavra. E ele fala do destino dos mortos. Você que perdeu um ente querido, quase todos nós perdemos algum ente querido. O pai, a mãe, um tio, um irmão, alguém mais jovem. E a gente sempre fica muito triste com a perda, especialmente quando ela é inesperada. Mas quando alguém parte no Senhor Jesus Cristo, nós temos uma esperança, mais do que uma esperança, uma certeza, que um dia encontraremos com Ele na glória. Quando a pessoa parte e ela vai para um lugar determinado pelo Senhor, a espera do dia do arrebatamento, do dia do Senhor. A Bíblia trata da volta de Jesus como o dia do Senhor. O dia do Senhor não é um dia só, um momento só. É um conjunto de coisas que estarão acontecendo, com o arrebatamento da igreja, com a ressurreição dos mortos em Cristo, e uma série de coisas. Grande tribulação sobre a terra, depois o milênio. Quando nós chegarmos no livro de Apocalipse, a gente vai estudar com bastante calma e cuidado essas coisas todas. Mas aqui Paulo ele percebe que a igreja em Tessalônica, ela estava muito preocupada com muitas coisas. Entre elas, eles estavam preocupados com aqueles que perdiam familiares, se podiam fazer algumas coisas a respeito desses familiares. Digo para vocês que aqueles que partiram em Cristo Jesus vão fazer falta para nós sempre, até o dia que nós partirmos dessa terra, porque nós vamos caminhar sem eles nessa terra. Se nós vivermos 10, 15, 20 anos, eu já faz alguns anos que a minha mãe partiu, e eu caminho sem ela. Em algum momento eu choro, me emociono quando lembro dela. Bom dia, pastor Paulo. Eu só choro, me emociono quando lembro da minha mãe, do meu pai que já partiu, de alguns irmãos que já partiram. Mas a palavra nos diz que eles dormem no Senhor, aqueles que partiram em Cristo, e que no dia do arrebatamento da igreja eles ressuscitarão primeiro. E como eles ressuscitarão primeiro e receberão um corpo glorificado, aqueles que serão arrebatados naquele dia, ou quem sabe no dia de hoje, o dia a hora a gente não sabe, a primeira coisa que nós encontraremos na glória, além de Jesus Cristo, além da glória do Senhor, nós vamos encontrar todos os nossos queridos que partiram com corpos glorificados, e nós também não teremos mais esse corpo carnal, esse corpo cheio de desejos carnais, cheio de pecado, que nós lutamos todos os dias para vencer, mas nós encontraremos um corpo glorificado. E como será? As pessoas me perguntam: pastor, como será nesse dia? Você reconhecerá o teu pai, a tua mãe, a tua esposa que já partiu, teu esposo, teu irmão. Mas o amor que vai ter no teu coração é o mesmo amor de Jesus. Você vai amar todos de uma igual maneira. Você vai se alegrar de ver todos lá, mas você vai amar com a mesma intensidade o teu pai, a tua mãe e todos os irmãos em Cristo que lá tiverem. A intensidade vai ser a mesma. Hoje a gente fala na família, né? Às vezes a gente tem a família em Cristo. A família da Igreja Fogo, a família da Igreja Batista, os irmãos falam, os irmãos da Igreja A, B, mas nós sabemos que é uma força de expressão para mostrar o amor que nós devemos ter uns com os outros, que na verdade nem sempre é na prática como é na teoria, mas lá na glória não vai ter teoria, lá vai ser na prática e com intensidade. Nós vamos amar o Senhor Jesus de todo o coração, estaremos envolvidos neste amor e amaremos todos de uma igual maneira. Aqui então fala daqueles que partiram em Cristo. E alguém me pergunta: pastor, e alguém que partiu distante de Cristo? Essa pessoa não ressuscitará no dia do arrebatamento. Aquele que partiu sem Cristo, ele ficará à espera do grande juízo final. E lá no final do período, no dia do grande juízo do trono branco, essas pessoas todas ressuscitarão e serão julgadas por Deus. Então que a gente não passe pelo segundo trono, mas que a gente esteja preparado
E aqui o capítulo 5, que nós vamos entrar agora, acho que mais ou menos entendemos como que funciona, como é que vai acontecer com aqueles que partiram, tanto no Senhor como aqueles que partiram na perdição. Os que partiram no Senhor estão à espera, no sono eterno, que representa estar com o Senhor nos braços de Deus, no seio de Deus. E ressuscitarão com corpos glorificados no dia do arrebatamento, precederão aqueles que estão vivos. E aqueles que partiram sem Cristo, infelizmente, diz a palavra, ficarão para o dia do grande juízo final. E aí nem eu nem você podemos determinar. Não é nossa função dizer que A, B ou C foi para o inferno, mas que agora eles estão na mão de Deus, perderam a oportunidade de serem salvos pela graça do nosso Senhor Jesus Cristo. Capítulo 5, Paulo fala que Cristo retornará em breve. Aí já é outra coisa. Paulo está dizendo que Cristo retornará em breve. Diz assim: meus irmãos, acerca dos tempos e das épocas, não necessitais que se vos escreva, porque vós mesmos sabeis perfeitamente que no dia do Senhor virá como vem um ladrão de noite. Pois quando estiverem dizendo paz e segurança, então lhes sobrevirá repentina destruição, como as dores do parto daquela que está grávida, e de modo nenhum escaparão. Paulo está falando aqui da urgência ou da importância de nós estarmos atentos, porque o Senhor Jesus voltará em breve. E diz que virá como ladrão de noite. O ladrão sempre ataca de surpresa, quer seja no assalto à casa, quer seja quando nos assalta na rua da cidade. Quando você vem caminhando e é assaltado por alguém, o principal fator é a surpresa. Você é surpreendido pelo ataque do ladrão. O ladrão nunca te avisa: olha, hoje à noite eu vou roubar a tua casa. Hoje à noite eu vou arrombar a tua casa. Hoje à noite eu vou te esperar numa esquina e vou te assaltar. O ladrão age inesperadamente. E quando Paulo compara a volta de Jesus como ladrão que virá, ele quer dizer que ele vem para arrebatar o seu povo da terra. Então ele virá inesperadamente, para que o mundo não se prepare. Nesse sentido, ele virá como ladrão. Uma hora que o mundo menos esperar, ele virá e vai arrebatar, vai tirar, vai subtrair o seu povo dessa terra. E diz a palavra que quando todos estiverem dizendo paz e segurança, então lhes sobrevirá repentina destruição. O dia que o Senhor voltar, segundo a palavra de Deus, será um dia que todas as coisas estiverem calmas, tranquilas. Vai ser um dia que talvez você não esteja com conflito. E naquele que você menos esperar, o Senhor voltará para buscar a sua igreja. Por isso a necessidade de vigiar, de nós estar revestidos da pessoa de Jesus e vigiarmos. O versículo 4 até o 11 diz assim: mas vós, irmãos, não estáis em trevas, para que aquele dia, como ladrão, vos surpreenda. Porque vós sois filhos da luz e filhos do dia. Nós não somos da noite nem das trevas. Não durmamos, pois como os demais, antes vigiamos e sejamos sóbrios. Porque os que dormem, dormem de noite, os que se embriagam, embriagam-se de noite. Mas nós, que somos do dia, sejamos sóbrios, vestindo da couraça da fé e do amor, e tendo por capacete a esperança da salvação. Porque Deus não nos predestinou para a ira, mas para alcançarmos a salvação por nosso Senhor Jesus Cristo, que morreu por nós, para que, quer vigiamos, quer durmamos, vivamos juntamente com Ele. Pelo que exortais uns aos outros, e edificai-vos uns aos outros, como na verdade já estáis fazendo. Paulo fala da importância de nós falarmos uns para os outros, de ficarmos atentos, de sermos sóbrios. A pessoa que está sóbria, ela não está embriagada, ela não está dormindo, ela não está entorpecida, ela está atenta. Que diremos, pois, para esses dias? Abandonaremos as nossas coisas, as nossas lutas diárias, o nosso sustento do dia a dia, especialmente o nosso chamado de pregar o Evangelho? Não. Cada dia mais façamos essas coisas, cada dia mais busque as tuas conquistas, cada dia mais invista na tua família, cada dia mais viva com abundância, mas faça tudo o que você puder e que Deus te dá, mas sempre atento. Cada dia mais estamos mais atentos, cada dia mais estejamos mais atentos, porque breve o Senhor voltará e Ele não avisará. Porém, aqueles que estão em Cristo, revestindo-se da couraça da fé e do amor, na presença de Jesus, estejam atentos. Cada momento que você vai buscar o Senhor, você dobra os teus joelhos e pensa: talvez seja a minha última oração na terra. Cada vez que você vai na tua igreja,
Se você é adorador, vai cantar, louvar, faça o teu melhor. Talvez seja a última canção que você vai cantar na face da terra. Cada vez que eu prego a minha Bíblia, pego a minha Bíblia e preparo uma mensagem, subo no altar para pregar o Evangelho, eu penso, Senhor, eu vou dar o meu melhor, porque talvez seja a última pregação que eu faça. Domingo que vem agora nós teremos batismo nas águas em nossa igreja. Pessoas que aceitaram Jesus como Salvador. E eu me preparo como fosse o último batismo que eu vou ministrar neste domingo. Porque pode ser que seja. Pode ser que Cristo rebate a sua igreja, pode ser que eu parta para a glória antes, parta dessa vida para antes. Então cada coisa que nós fizermos, vamos fazer com intensidade, pensando especialmente quando fizemos a Deus. Senhor, este é o meu último momento, talvez, de eu orar, de eu pregar, eu quero dar o meu melhor e fazer o meu melhor para Ti. Porque talvez eu acorde já na glória contigo. E isso que Paulo está dizendo para a igreja de Tessalônica. Era uma igreja que se preocupava com a mente. Bom dia, Luana, toda a sua casa. Se preocupava com todas as coisas. E nós devemos nos preocupar. Não devemos ficar como alguns centenas de anos atrás, houve um movimento na Europa. E alguém, usado por Deus na época, se dizendo usado por Deus na época, ele determinou um determinado dia do mês de julho, que seria a volta de Cristo. Esse movimento foi chamado movimento adventista, quando Joseph alguém saiu da igreja batista e começou a divulgar. E todas as pessoas na época foi um movimento global de divulgação. E que naquele dia que aquele homem predisse que a volta de Jesus aconteceria, naquele dia não voltou Jesus. E aquele dia foi chamado o dia da grande decepção. E aquele homem ficou muito frustrado. O líder do movimento do advento, o líder do movimento adventista. E ele ficou muito chocado com aquilo que ele viveu naqueles dias. E depois ele elaborou uma teoria que aquele advento foi nos céus, não foi na terra. E aí ele recebeu uma nova porção lá, segundo ele, e segundo uma profeta da época, que o grande sinal seria o sábado. E aí começou o movimento adventista do sétimo dia. Mas nós não queremos, porque nem determinar dias nem horas, porque isso está reservado a Deus, ao Pai, aos anjos. Nem os anjos sabem, só o Deus poderoso sabe o dia da volta de Cristo. Por isso estejamos atentos e vamos tentar de alguma maneira chamar a atenção uns dos outros nesse sentido. Cada vez que nós buscamos a Deus na igreja, vamos buscar a bênção, a cura, a libertação, o cuidado, viver intensamente. Mas sempre vamos lembrar, próximo está a volta. Maranata, ora vem Senhor Jesus. Prepare-se para ter um encontro com Ele. Ele virá como ladrão de noite. Ele virá surpreendentemente, como relâmpago, segundo o livro de Mateus, Jesus falou, Mateus 24, como relâmpago que sai do Oriente e se mostra até no Ocidente. Assim será a vinda do Filho de Deus. Quando o tempo está para chuva, está vindo um temporal, de uma hora para outra o céu rasga com relâmpago e daqui a pouquinho vem o trovão. Mas o relâmpago você não consegue determinar, ele é muito rápido, ele passa em uma velocidade inesperada. Assim será a vinda como um relâmpago. Então por isso, Paulo está escrevendo à igreja em Tessalônica, no capítulo 5, a respeito de que Jesus voltará em breve e que devem se revestir e vigiar, é um tempo de vigiar. E a partir do versículo 12 até o 22, ele fala como manter o fogo do Espírito. Como igreja, nós devemos manter o fogo do Espírito aceso dentro do nosso coração. Não deixe que ninguém apague o fogo do Espírito que arde no teu coração. Não deixe que a religiosidade, não deixe que as pessoas que estão na tua volta, não deixe que o mundo na tua volta, não deixe que tantas coisas apaguem o fogo do Espírito Santo, que arde no teu coração e vai arder até o dia que você está com ele na glória. Versículo 12. Rogo, irmãos, que reconheceis que os que trabalham entre vós presidem sobre vós e vos admoestam, que os tenhais em grande estima e amor por causa da obra, tende paz entre vós. Aqui ele fala de todos reconhecer aqueles que são líderes, seus líderes espirituais, de como eles trabalham, de como são usados por Deus.
E muitas vezes até erram ou falham, porque muitas vezes são humanos, mas devem ser pessoas que nós devemos considerar. Paulo está falando que à espera do Senhor Jesus nos últimos dias, orem, cuidem dos seus líderes espirituais. Agora tenha atento a uma coisa, você deve buscar e seguir uma liderança espiritual. Se você busca 3, 4, 5 líderes para seguir, você terá dificuldade. Você precisa primeiro seguir a Jesus Cristo e deixar seguir-se por alguém usado por Deus. Versículo 14. Exorto também, irmãos, que admoestais os insubordinados, consoleis os desanimados, ampareis os fracos e sejais longânimos para com todos. Veja que ninguém dê a outro mal por mal, mas segui sempre o bem, uns para com os outros e para com todos. Alegrai-vos sempre e orai sem cessar, em tudo dá graças, porque essa é a vontade de Cristo. Não extingais o Espírito, não desprezai as profecias, ponde tudo à prova, retende o que é bom, e abstém-se, livre-se de toda espécie do mal. Aqui ele faz uma... Bom dia, Simone Lira, Jéssica, Célis, que Deus abençoe em nome de Jesus. Nós estamos meditando no capítulo 5 de 1 Tessalonicenses, fala da volta de Jesus e fala da nossa postura enquanto vivemos, Dona Lina e a Nia, que entraram também no Facebook, até à espera da volta de Jesus, ou preparados para a volta de Jesus. E aqui, no capítulo 5, a partir do versículo 16, 6 coisinhas, versículo 16 até o 22. Eu vou dizer uma por linha para vocês. Alegrai-vos sempre. Como é que você está hoje? Como você está hoje? Está triste? Pastor, eu tenho motivos para estar triste. Deu alguma coisa errada no meu casamento, na minha casa, no meu trabalho, na minha vida financeira, no meu ministério. Dei umas tranqueiras na minha vida aí e eu estou chateado. Espere o Senhor com alegria. A tristeza é a arma que Satanás nos usa para tirar da presença de Deus. O Espírito Santo é alegria no nosso coração. É certo que nós muitas vezes estamos tristes pela perda do ente querido, pela perda do trabalho, por uma mágoa, por uma tristeza, por uma angústia, mas alegrai-vos sempre no Senhor. Alegrai-vos sempre no Senhor. Bom dia, Jéssica. Bom dia, Simone. Em tudo dai graças. Aliás, antes, 17, orai sem cessar. Essa expressão sem cessar não é que você vai botar os teus joelhos e vai 24 horas ficar orando. Mas como corpo de Cristo, nós devemos orar sem cessar. Alguém está sempre em oração. Nós temos o nosso programa de intercessão na nossa igreja, aqui em Rio Grande, na Igreja Fogo de Pelotas, em que o máximo possível nós mantemos pessoas orando. Ou seja, a igreja está orando sem cessar. Eu tenho lá um turno de 1 hora por dia, mas a igreja, de alguma forma, está orando sem cessar. Devemos manter essa postura de oração sem cessar. Fala o versículo 18, em tudo dai graças. Sim, agradecemos a Deus por todas as coisas. Agradecemos por aqueles que nascem, por aqueles que partem. Agradecemos a Deus pela saúde. Agradecemos a Deus enquanto estamos acometidos de alguma enfermidade, sabendo que esta não é a vontade de Deus para a nossa vida. Mas o Senhor está no comando de todas as coisas. Agradeço pela vida de vocês, por essa segunda-feira, por tudo que Deus está fazendo na nossa vida, por aquilo que Deus ainda não fez, mas vai fazer. E se Ele te trouxe nessa live, nessa segunda de manhã, quase horário de almoço, aqui em casa já está com o cheiro do almoço chegando aqui. Amém? Eu espero que você tenha um alimento na tua casa, que você tenha um abrigo, especialmente quem mora no sul, nessa época de frio, porque é muito maravilhoso nós ministrarmos o Evangelho, mas quando estamos assim, quentinhos, agasalhados, com alimento fortalecendo a sua vida. Se porventura alguém hoje, escute bem o que eu estou dizendo, alguém está sem o alimento em casa, ou se está faltando alguma coberta, algum agasalho, você tem meu WhatsApp aí da igreja. Se você mora em Rio Grande, entre em contato, a gente vai dar um jeito de te ajudar. Amém? Porque evangelho sem obras, evangelho que não se importa com a necessidade daqueles que passam frio e fome, não é o evangelho de Cristo. Amém? Só abrir a minha Bíblia aqui, que fechou aqui no meu tablet. Então estamos falando do capítulo 5. De alegrai-vos sempre, de orar sem cessar, em tudo dai graças. E diz mais ainda. Não extingais o Espírito. Extingar é acabar, é afogar,
é matar, é apagar o espírito. Hoje, nos nossos dias, parece que as pessoas estão supramente interessadas em apagar o espírito. Hoje em dia, as teorias, as estratégias de evangelização, de culto, elas estão se sobrepondo à manifestação do Espírito Santo. Amados, a manifestação do Espírito Santo, a glória de Deus na igreja, na nossa vida é o principal. Nós, quando temos a glória do Senhor na nossa vida, a gente não precisa inventar a campanha A, a campanha B, a campanha X. Quando nós temos a glória do Senhor manifesta na nossa vida, nós não precisamos da unção A, B ou C, nós precisamos da sua presença. Não extingais o Espírito. Se o Espírito ferver no teu coração, na tua vida, no meio da congregação, é o que nós precisamos para estar atentos para a sua volta. Não desprezai as profecias. A igreja por muito tempo desprezou a palavra profética no meio da sua igreja. O Espírito Santo, ele manifesta o dom de profecias. E a palavra profética, ela está no meio. Ela flui, ela é ativada com a manifestação do poder de Deus. Normalmente, sobrenaturalmente, o Espírito Santo se manifesta e a palavra profética é liberada. Agora, a palavra profética aqui diz assim, não desprezai as profecias, mas do versículo 21, junto, diz assim, não desprezai as profecias, vírgula. Não é uma afirmação. Não desprezais as profecias, vírgula. Mas tente tudo à prova. É que Paulo escreveu aqui, ó. Não desprezai as profecias, vírgula, vê na tua Bíblia aí. Versículo 20 e depois 21. Não desprezai as profecias, não é um ponto final. Vírgula, pondes tudo à prova. Retende o que é bom. Amém? Não desprezai a profecia. Receba a palavra profética. Agora, diz a palavra que nós temos, não o direito, nós devemos aplicar isso na nossa vida. Pôr à prova e reter o que é bom. Bom dia, pastora Regina, minha grande amiga, pastor Paulo e toda a nossa amada igreja quadrangular de Camaquã. E finalmente o versículo 22 diz que abstém-se, ou seja, livre-se, se aparte de tudo que é espécie de mal. A nossa vida, nesses dias, a grande obra na nossa vida, a grande obra do momento é nos afastar do mal e reter o que é bom. E nos preparar para a volta de Jesus. E manifestar no seu amor a sua graça. E assim termina o capítulo 5 e assim termina a leitura de 1 Tessalonicenses capítulo 5. E nós estamos indo rapidamente. Amanhã, 11h30 da manhã, nós estamos no primeiro capítulo de 2 Tessalonicenses. 2 Tessalonicenses capítulo 1. Fala do testemunho da igreja na terra e de como nós devemos aplicar e viver esse testemunho. Eu quero orar com você nessa manhã. Falamos da volta de Jesus, falamos dos destinos daqueles que dormem em Cristo e como será o arrebatamento da igreja. Falamos de como nós devemos andar e nos comportar enquanto esperamos a volta de Jesus. E agora vamos orar para que Deus nos dê a graça, o entendimento e abra a nossa mente, para que estejamos preparados para este momento. E é glorioso viver esse momento. Pai, nós te agradecemos nessa manhã pela tua palavra, pelo teu mover, por tua graça, por tudo que se moveu, pela tua glória manifesta. E nós precisamos da tua glória nesses dias. Nos ajuda, Pai querido, a nos alegrarmos sempre, a orar sem cessar, a ter uma vida de oração. Nos ajuda em tudo dar graças. Nos ajuda, Senhor Jesus, a reter o que é bom, viver o momento profético, reter o que é bom. E julgar todas as coisas. Nos ajuda, Senhor, nos fortalece aqueles que perderam familiares. E tristes muitas vezes estão, como eu estou com a perda da minha mãe e do meu pai um dia. Mas a tua palavra me conforta e me consola, dizendo que brevemente eu vou encontrá-los contigo na glória. Que nós possamos levar essa palavra aos que estão vivos, porque não podemos parar quando perdemos um familiar, porque muitos outros familiares, amigos, temos para levar a palavra, para que o dia que eles partirem, eles possam estar na glória com o Senhor também. Este é o trabalho da igreja. O trabalho da igreja não é levantar apenas grandes prédios. O trabalho da igreja não é fazer grandes movimentos, não é fazer grandes seminários. O trabalho da igreja não é estar apenas no meio da política, no meio da comunidade. O trabalho da igreja é levar pessoas a ti, Jesus. E nós, neste momento, como igreja, clamamos pela tua presença, que arda no nosso coração. Não extinguais o Espírito Santo.
Não apagais o Espírito Santo. E ele esteja vivo e forte no coração de cada um. E se manifeste nessa semana, em o nome do Senhor Jesus. Amém? Amados, quem participou ontem conosco, nós tivemos 2 cultos no meio daquele friozão todo, daquele gelo todo. Muitas pessoas foram buscar a Deus pela manhã e à noite. E começamos a semana recebendo aquela porção de ontem, a porção de hoje. E muitas coisas que Deus vai nos dar nessa semana. Amanhã, 11h30 da manhã, nós voltamos com 2 Tessalonicenses, capítulo 1. E que Deus tenha misericórdia na nossa vida e nos fortaleça neste tempo. E alcance onde você estiver. Se Deus é por nós, quem será contra nós? E possamos continuar vencendo a cada dia. E não abra mão da tua intimidade com Deus. A intimidade com o Pai é tudo que precisamos. Que Deus te abençoe poderosamente. Que seja uma semana repleta da presença de Deus na nossa vida.